Pensa só, aquilo que um dia foi uma ameaça de morte capaz de dizimar populações inteiras, hoje é um mercado multibilionário. Parece absurdo, né? Mas essa é a surpreendente jornada de como os resíduos se transformaram de um problema gravíssimo de saúde pública em uma das maiores oportunidades econômicas do nosso tempo. Vamos mergulhar nessa história? E para entender essa virada de chave, a gente precisa começar com um número. Um número que simplesmente abalou a civilização. Entre 1347 e 1351, a peste negra matou, pasmem, até metade da população da Europa. Uma catástrofe inimaginável. E no centro de tudo isso, tinha um culpado silencioso. Exatamente, os resíduos. As condições sanitárias eram, para dizer o mínimo, deploráveis. O lixo acumulado nas ruas, a água contaminada, tudo isso criou um ambiente perfeito para a festa dos ratos e das pulgas, que eram os vetores da doença. O lixo ali não era só um incômodo, era, na prática, uma arma biológica. Mas veja bem, a humanidade nem sempre viveu sobre essa ameaça. Durante a maior parte da nossa história, lixo como problema simplesmente não existia. Em grupos nômades, era tudo orgânico, e a natureza dava conta do recado. O problema começou mesmo quando a gente decidiu parar de se mover e criar raízes. E aqui está o ponto crucial. Com as primeiras cidades lá na Mesopotâmia, surge um fator novo e perigosíssimo, a densidade. É muita gente e, consequentemente, muito resíduo concentrado num lugar só. Como o historiador Lewis Mumford disse, as cidades cresceram bem mais rápido do que a nossa capacidade de lidar com os próprios detritos. E essa incapacidade chegou ao seu ápice na Idade Média. Era normal jogar dejetos pela janela. As ruas viravam esgotos a céu aberto, cheias de lixo, animais, a água, claro, contaminadíssima. Foi literalmente um convite aberto para a catástrofe que estava por vir. Depois do trauma gigantesco da peste negra, a humanidade foi obrigada a reagir. Era uma questão de sobrevivência. Começa aqui a era da engenharia contra o caos. Essa passou a ser a pergunta de $1 milhão. Não era mais uma questão de conforto ou de estética. Era de vida ou morte. Como é que se garante que o crescimento de uma cidade não seja, na verdade, uma sentença de morte para quem vive nela? A resposta não veio da noite para o dia, foi um processo lento. Os primeiros passos foram bem tímidos, sabe? Umas leis aqui e ali, como na Inglaterra de 1388, ou os primeiros serviços de coleta em Paris. A responsabilidade começava, muito aos poucos, a sair das mãos do indivíduo e a ir para o Estado. Mas foi em Londres, em 1858, que o estopim aconteceu. O famoso Grande Fedor. O rio Tâmisa virou um esgoto a céu aberto, e o cheiro ficou tão insuportável que paralisou a cidade, inclusive o parlamento. Ficou bem claro que o progresso tinha um cheiro e ele era horrível. Ignorar o problema não era mais uma opção. E, como sempre, da crise surgiram heróis. Em Londres, o engenheiro Joseph Bazalgette projetou uma obra de arte da infraestrutura subterrânea. Lá em Nova York, George Warren Jr. profissionalizou a coleta de lixo, com uniformes, rotas fixas, horários. E mais, ele teve uma ideia que era radical para a época, a separação de materiais. Era o comecinho da ideia de que o lixo podia ter valor. O improviso estava finalmente dando lugar ao sistema. Só que, mal a humanidade tinha começado a entender como lidar com o lixo orgânico, uma onda muito, mas muito maior estava vindo aí, a Revolução Industrial. Essa mudança foi uma verdadeira ruptura na história. O lixo que era orgânico, que a terra absorvia, deu lugar a compostos químicos, sintéticos, plásticos, coisas que a natureza simplesmente não sabe o que fazer com elas. O desafio mudou completamente de escala e de natureza. E aí vem a virada econômica. Nos anos 60, o autor Vance Packard já denunciava: o lixo não era mais só uma consequência, ele era parte do plano. A cultura do usar e jogar fora foi criada de propósito para alimentar a máquina do consumo. E assim entramos na era do plástico, das embalagens descartáveis, dos produtos feitos para quebrar rápido. A quantidade de lixo que cada pessoa gerava disparou. E com isso, a gente criou montanhas artificiais de resíduos, uma paisagem que o planeta nunca tinha visto antes. Diante dessa verdadeira inundação de lixo, uma nova consciência começou a surgir, muito impulsionada pelos movimentos ambientais. E com ela, uma pergunta radicalmente nova. E se todo esse lixo, na verdade, valesse dinheiro? Essa evolução de pensamento começou lá atrás com a crítica ao consumo desenfreado, ganhou força global na Conferência de Estocolmo,
se tornou algo concreto com os programas de reciclagem dos anos 80 e hoje culmina numa ideia revolucionária, a economia circular. E aqui está o ponto-chave, a grande mudança de mentalidade que define a nossa era. O paradigma mudou. O lixo deixou de ser só uma coisa suja para ser eliminada e passou a ser entendido como um recurso, uma matéria-prima que só está no lugar errado. E essa nova visão construiu uma indústria global multibilionária em cima desses pilares. Não se trata mais só de coletar lixo, se trata de reciclar, de gerar energia a partir dele, de redesenhar os produtos para que seus componentes voltem para a indústria. Em outras palavras, os resíduos viraram insumos. E é isso que nos traz até hoje. Toda essa jornada longa, difícil, dolorosa, acabou construindo a base para um dos mercados mais promissores e estratégicos do século XXI. É uma perspectiva e tanto, né? Quando a gente olha para um sistema moderno de gestão de resíduos, não estamos vendo só caminhões e máquinas. Estamos vendo o resultado final de séculos de aprendizado, um conhecimento que nasceu de crises e da pura necessidade de sobreviver. Se a gente pudesse resumir essa saga de milênios em uma única linha, seria esta. O que começou como uma fonte de doença, virou um problema urbano gigantesco que exigiu uma solução de engenharia e, no final, se revelou uma oportunidade econômica imensa. E isso nos deixa com a pergunta para o futuro. A velocidade dessa transformação é impressionante. Se os resíduos foram de ameaça mortal a ativo estratégico em pouco mais de 100 anos, qual vai ser o valor real deles amanhã? Talvez o que hoje a gente chama de lixo seja, na verdade, a principal matéria-prima do futuro. A história dos resíduos, com certeza, está longe de terminar.